A palavra de hoje, ela não é um grande sermão, ela é mais uma reflexão que eu gostaria de compartilhar com a igreja. É algo que o Senhor tem trabalhado no meu coração há um tempo. Eu venho gerado essa palavra há um tempo de verdade, faz muito tempo já. E eu resolvi transformar ela em uma reflexão para compartilhar com a igreja. Vamos orar? Fechem seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Te agradecemos por esse louvor maravilhoso. Te agradecemos por estarmos aqui reunidos como irmãos. Te agradecemos por essa comunidade que nos acolhe, que nos recebe com tanto carinho. Te agradecemos pelos pastores dessa casa. Te agradecemos pelos irmãos que estão aqui presentes e aqueles que não puderam vir nessa noite, Senhor. Nós nos rendemos a Ti nessa noite, Senhor, e te pedimos, ministra os nossos corações, fala conosco, Senhor. Gera em nós corações vulneráveis à Tua palavra, Senhor. Implanta em nós o Teu caráter, Senhor Jesus. E para isso rompe toda e qualquer barreira, todo e qualquer grilhão, Senhor, que possa nos prender, Senhor. Que possa nos impedir de compreender a Tua verdade, a Tua palavra, Senhor. Nos dá um coração contrito e quebrantado, um coração ensinável. É isso que nós te pedimos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém. A palavra de hoje, ela fala sobre desenvolver um coração quebrantado. O pastor Bruno, ele falou, num dos primeiros cultos do ano, ele falou a respeito de... Ele disse no começo de uma pregação que esse ano de 2024 era um ano que ele estava com uma enorme de uma expectativa. Ele entende que Deus falou com ele que esse ano aconteceriam grandes coisas. E aí eu fiquei pensando, né? Vem aquela cabeça racional e fica pensando, né? A gente vivendo num mundo cheio de tensões políticas, recessão econômica, e eu, né? O meu racional sempre vem brigando aqui, né? Tanto no Brasil quanto fora do Brasil, quem acompanha a notícia sabe disso, né? Política é uma bagunça, tensões, guerras, rumores de guerras, é tudo que a gente mais ouve quando a gente abre o Instagram, quando a gente assiste Repórter, se é que alguém assiste ainda. Mas nós cremos num Deus que tem a habilidade de se manifestar e de maneira sobrenatural, mesmo no meio do caos. Quando tudo ao nosso redor diz o contrário, Deus se manifesta. E Ele se revela como Deus conosco, como Deus provedor, como abrigo, como lugar seguro. Crendo que esse ano, ele vai ser um grande ano, que esse ano vai ser um ano abençoado por Deus. Hoje nós vamos aplanar os caminhos, preparar o terreno, né? Porque sempre que Deus quer operar através de mim e de você, Ele precisa operar onde antes? Dentro de mim e de você. Então nós vamos preparar os nossos corações para aquilo que Deus quer fazer através dessa igreja. Quando Deus usa uma comunidade, Ele não usa a vida de um pastor, Ele usa a vida do Bruno, Ele usa a comunidade. Pessoas são impactadas pelo amor das pessoas, pelo carinho das pessoas, pelo cuidado das pessoas, não apenas pelo carinho e o amor de um pastor, mas é uma comunidade que impacta uma geração, é uma comunidade que impacta a comunidade local, a cidade, o bairro. Amém? Mas o mundo está catastrófico, não está? Guerras, rumores de guerras, tensão política. E hoje a gente tem um acesso muito rápido a um excesso de informações. Concordam comigo? Eu imagino que todos vocês se lembram que 10 anos atrás, não muito atrás, mas vamos fazer um recorte de 10 anos atrás. As guerras, ou quando eram rumores de guerra, normalmente elas eram televisionadas, certo? Mas a gente recebia tudo com certo delay, né? Com certo atraso, as informações, né? Então acontecia alguma coisa na China hoje, estourava uma guerra na Rússia, eu ficava sabendo quando? À noite, quando eu chegava em casa. Ou como meu pai, que comprava um jornal e ficava sabendo no dia seguinte. Então ele gostava de ler o jornal ali, que chegava com atraso de um dia. E hoje a gente é bombardeado com excesso de informação, né? Então quando iniciou aquela guerra entre Israel e Palestina, eu estava no Instagram e apareceu uma recomendação de uma pessoa ali no Instagram e eu comecei a seguir. Era uma brasileira morando em Israel e ela estava televisionando ao vivo, filmando ao vivo,
o bombardeio em Israel e os drones que ficavam caçando os mísseis. E na hora que eu vi isso, eu falei, gente, que loucura. Não por causa da guerra, mas por causa do acesso que eu tenho hoje. Há 10 anos atrás, nós não tínhamos esse acesso. Há 10 anos atrás, a gente não tinha um acesso tão rápido à informação. Isso, querendo ou não, afeta a maneira como nós processamos a informação. Certo? O político hoje sai de uma reunião, ele já está em 5 minutos falando sobre tudo que foi falado na reunião, as respostas que ele recebeu e como está o andamento das coisas. E é tudo muito rápido, né? A gente já recebe um excesso de informação e tudo muito rápido, tudo despejado de uma vez. E todo esse excesso de informação, ele impede que o nosso cérebro processe da maneira correta as informações. Fica uma bagunça. Nós vivemos um mundo em conflito, sim, né? Mas não significa que o mundo está na iminência de acabar. Talvez seja como a Baby do Brasil disse, né? O mundo vai acabar daqui 5, 10 anos. Pode ser. A gente não sabe. Guerras nós temos há tantos anos já. Rumores de guerra nós temos há tantos anos. A gente não sabe quando o mundo vai acabar. Quando se iniciará o apocalipse, né? Como cristão eu não posso negar a realidade. Como se estivesse tudo bem aqui na Terra, né? Eu não posso, mas eu também não posso ser dirigido por o quê? Pelo medo, pela ansiedade. O medo, ele é um péssimo mestre. Não existe mestre pior do que o medo. O medo, ele me torna uma pessoa impulsiva, que não pensa, que não racionaliza antes de tomar uma decisão. Ele me faz reagir e não pensar. O medo, ele é um péssimo mestre. Então vamos lá. Em tempos difíceis, existem 2 maneiras de nós reagirmos de maneira saudável espiritualmente, se eu posso assim falar. A primeira é tomando o caminho da lamentação e da oração, como Jó, né? Lamentar não é pecado, Jó lamentou. O salmista Davi lamentou diversas vezes na palavra. O lamento, ele vem da incompreensão, quando eu não entendo o que está acontecendo ao meu redor, né? Eu me lamento. Eu falo, poxa, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que minha mãe está passando por isso? Por que eu estou vivendo com tal enfermidade? Por que eu fui demitido no meu trabalho? É incompreensão. Eu não entendo o que está acontecendo. Diferente da murmuração. Murmuração é quando eu não aceito. Lamentação é quando eu não entendo. Então você pode, como Jó, se lamentar, orar. Por que o mundo está assim? Por que nós estamos passando por todo esse tumulto? Por que as coisas não dão certo para mim? E existe uma segunda maneira também de nós reagirmos, que é não nos apegarmos a más notícias. Porque as más notícias, infelizmente, elas funcionam como uma cortina de fumaça, né? Que nos fazem esquecermos da grande notícia que nós temos. De que Ele vive, de que Ele reina, de que Ele é mais poderoso e maior do que todo principado e potestade, de que reis são levantados, são erguidos e reis são destronados por Ele. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é grandioso. Ele vive, Ele reina, todas as coisas estão no controle dEle. Posso ouvir um amém? O mundo está assim. O Brasil está em recessão, como a maior parte dos países do mundo. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é fiel. E eu tenho vivido um milagre atrás do outro em tempos tão difíceis. E eu tenho certeza que vocês também. Se vocês analisarem pela ótica correta. Se vocês conseguirem olhar para trás e olhar para a vida de vocês, eu tenho certeza que vocês enxergam o amor de Deus. O cuidado dEle, o amparo dEle, até em tempos difíceis. Quando eu recebo uma má notícia, eu preciso processar aquela informação de maneira mais funcional. Eu não preciso me cegar diante da verdade, mas eu preciso processar de maneira mais funcional a verdade. E aí eu fiquei pensando em Noé. Imagina para Noé como é que foi. Vários dias chovendo, mundo inundado. Esses dias atrás a gente experimentou um pouquinho disso com as chuvas que deram aí. O mundo alagado, dilúvio. De repente ele atraca o barco ali no monte, né? E as águas começam a descer. Agora imagina Noé com a família dentro da arca, olhando aquele mundo desolado. Imagina a situação.
O que deu força para Noé? De repopular a terra, de começar tudo de novo. Os olhos dele estavam fixos no arco da aliança, no compromisso que Deus fez com ele, na palavra de Deus para ele. Ele tinha uma missão com base em uma aliança. Dilúvio nunca mais. E nós vivemos em um mundo em processo de destruição. O mundo vai melhorar? Não, provavelmente não. Mas mantemos os olhos fixos na promessa. Nos movemos no mundo quebrado, sim. Nós nos movemos no mundo quebrado porque aquele que prometeu consertar o homem está conosco. É por isso que nós vivemos nesse mundo quebrado. Ele está conosco. Então, se você está sem esperanças para esse ano, você pode sim se lamentar, você pode orar, mas não pode perder a esperança. Se apegue naquele que é todo-poderoso. Se apegue naquele que tem poder para inclinar o coração dos reis como ribeiros de águas, para onde Ele quer. Enfim, creio que Deus está realizando uma grande obra aqui nessa comunidade, nessa igreja, e isso passa por nós. Então nós precisamos, antes de mais nada, analisar o solo, retirar as pedras, né? Limpar o terreno. Sabe quando a gente vai construir? Quando a gente tem uma grande obra pela frente, a gente primeiro dá aquela limpada no terreno, né? Analisa o solo, faz aquela sondagem, vê se tem pedra lá embaixo, retira as pedras, limpa o terreno e finaliza com a terraplanagem, né? O terreno fica prontinho para construir. E hoje o Senhor quer preparar o terreno, quer preparar os nossos corações. E essa semana foi uma semana de reflexão para mim, porque, como eu disse, essa palavra é uma palavra que ela está em mim há uns 10 anos. E eu resolvi transformar ela numa mensagem. Essa mensagem é fruto de algo que eu estou remoendo já há muito tempo. É como se eu entendesse uma coisa: que só uma coisa é necessária para entrar no reino de Deus: um coração contrito e quebrantado. Por quê? Para receber a Cristo eu preciso de um coração contrito e quebrantado. Eu preciso estar vulnerável. Para amar o próximo eu preciso de um coração contrito e quebrantado. Para obedecer a Cristo eu preciso de um coração contrito e quebrantado. Eu não posso ter um coração endurecido. Porque é só quando eu estou caído, é só quando eu estou prostrado, é só quando eu me sinto quebrado, quando eu me sinto vazio, que eu me entrego a Ele de verdade. A sua boa vontade, né? Somente um coração quebrantado ele é capaz de reconhecer suas limitações e suas falhas e buscar ajuste, buscar conserto, reparo, socorro. Então o tema da mensagem de hoje é desenvolvendo um coração quebrantado. Desenvolvendo porque a gente nunca para de desenvolver. Como psicólogo, eu atendo como psicólogo clínico, e como psicólogo e como pastor também eu percebo uma coisa: entre algumas pessoas que vão passando na nossa vida, que existem 3 tipos de pessoa quando a gente fala de coração, né? Existem pessoas que são mais flexíveis, que reconhecem suas falhas, reconhecem suas limitações e estão totalmente dispostas ali a entrar num processo de mudança. Então, de repente, chega uma pessoa na igreja, tenho certeza que o Bruno já conheceu várias, que chegam na igreja, tá moída a vida, mas tá com o coração quebrantado, pronto para mudar. Não tem várias pessoas que são assim, Bruno? Muitas pessoas são assim. E é maravilhoso trabalhar com pessoas disponíveis. E existe o segundo tipo de pessoa, que é a pessoa que sim reconhece suas limitações, sabe que tem coisa para mudar, sabe que precisa tirar pedra do terreno, mas resiste à implementação de mudanças. Você tem que transformar com uma britadeira. Não é fácil. E o terceiro tipo de pessoa, aquela que não reconhece suas limitações, que não reconhece seus defeitos, que não enxerga, tem ponto cego. E tão pouco está disposto a mudar, tão pouco está disposto a buscar transformação. Porque não reconhece. E esse é um dos maiores desafios da vida cristã. E é algo que a gente precisa sondar o nosso coração o tempo todo. Um cristão maduro, ele precisa de um coração ensinável.
Isso é primordial para vivermos como cristãos maduros. Ter um coração ensinável, um coração quebrantado. Estar sempre pronto para se arrepender. Porque eu falho, eu erro todos os dias. Eu preciso estar pronto a me arrepender. Um cristão maduro, ele olha para si todos os dias. Ele faz análise do solo todo dia. E eu queria começar a mensagem com Lucas, no capítulo 18, versículo 10. Se der para soltar aqui no telão. Lucas, capítulo 18, versículo 10. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que eu ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu lhes digo que esse homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Chega a ser cômico a gente imaginar uma cena dessa, né? Imagina o pastor subindo e falando: Deus, obrigado porque eu não sou pecador como Silas. Não soaria cômico? Triste e cômico, né? Causa até indignação a gente imaginar uma cena dessa. Quem iria orar algo do tipo, né? O ponto é que às vezes a gente age assim. Talvez a gente não ore assim, mas a gente age assim. Postura de orgulho, né? Eu busco a Deus, eu sei como orar, eu sei ministrar, eu sei como adorar, eu sei o que eu estou fazendo. Tudo pelo meu próprio mérito. Porque eu faço, eu dou o dízimo, eu sou infalível. Eu tenho uma fachada maravilhosa. A fachada da casa está bonitona. Lá atrás é só entulho. Mas a fachada está maravilhosa. Isso me lembra Jesus repreendendo os fariseus. Lá em Mateus, vamos abrir em Mateus capítulo 23. Os fariseus que tinham uma aparência impecável, uma fachada maravilhosa de cumpridores da lei. Mateus capítulo 23, versículo 23. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: justiça, misericórdia e fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Por fora tudo limpinho, né? Cumprem tudo aquilo que precisava cumprir. Mas no tratar com o irmão, não ama o próximo. Fere pessoas, machuca com suas palavras. Não tem cuidado. Não ama. Estão corrompidos pela sua própria ganância. Estão atrás de elogios, de reconhecimento. Não podem ver um irmão ser levantado ou ser honrado que perdem o chão. E às vezes se desestruturam e até tentam puxar o tapete. São hipócritas porque pregam o amor, mas têm dificuldade de amar. Simplesmente porque vivem diferente deles. As pessoas vivem de maneira diferente deles. Porque o fulano faz aquilo. Vai dizer que você nunca fez isso ou falou isso. O fulano faz aquilo, eu não. Pelo menos pensar. Nunca. Quantas vezes a gente faz isso na nossa semana? Eu conheço um camarada na igreja, aí eu descubro que ele faz uma coisa que eu não faço, que eu acho errado, que eu considero errado, e eu falo: eu não... O cara anda todo torto, eu não faço isso, eu não sou igual ao fulano. Olha o fariseu querendo aparecer. Em vez de diabinho, é um fariseuzinho aparecendo no ombro. Só que todos nós lutamos contra isso.
O mais interessante de tudo é que se nós lemos todo o Novo Testamento, Jesus repreendia sempre quem? Os religiosos. Não a mulher adúltera, não os pecadores, não os contritos, os quebrantados, sempre os religiosos. Sempre aqueles que tinham uma fachada, aqueles que tinham aparência de eu cumpro as Escrituras. A gente está falando de falta de quebrantamento, de falta de humildade. E todos nós caímos nisso. No texto de Lucas nós vemos um pecador, né? Que se sente indigno, que rasga o seu coração diante de Deus. E o que ele foi? Justificado. Em contrapartida, a gente vê um homem cumpridor da lei. Cheio de métodos, que vai todo dia ao culto, que dá o dízimo, está sempre na sinagoga, mas que foi rejeitado. Existe oração rejeitada? Existe. Quando o nosso coração está duro, quando eu não estou quebrantado, Deus rejeita a minha oração. Então, o primeiro ponto da mensagem, guarde isso no seu coração. Deus se importa com a aparência? Não, Deus não se importa com a aparência. Não importa aquilo que você demonstra para o outro. Não faz diferença para Deus. Mas um coração contrito e quebrantado te aproxima dele. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 57, versículo 15. Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração do contrito. O que Deus está dizendo aqui? Que Ele é santo, que Ele é separado, que Ele vive num lugar alto, mas Ele vive também aonde? No coração do contrito e quebrantado. Para fazer o quê? Para trazer ânimo, para trazer vida, para trazer renovo. Então, se você está precisando de renovo, se você está precisando de um novo ânimo, quebranta o teu coração diante dele. Se rasga diante dele. É assim que ele trabalha. Tiago, no capítulo 4, versículo 6, não precisa abrir. Diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes. Concede favor, graça aos humildes. Nós somos dependentes dele. Quem tem filho sabe como funciona isso que eu vou contar aqui. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um Samuel, de 5 anos, e o Pedro, de 2 anos. Então, eles são os opostos, né? Incrível. Samuel tem até cachinho, ele tem um cabelo enroladinho, parece que ele desceu que nem um anjo para a terra. Ele é um anjinho, ele é tranquilo. O Pedro, ele é Pedro. O Pedro é Pedro, de verdade. Ele faz jus ao nome dele, ele é Pedro. Ele é impetuoso, ele é intenso, ele ama demais, aí de repente ele odeia demais. Ele é bem humano, bem ser humano, desde pequeno. E quando a gente tem um filho pequeno, eu não sei se vocês se lembram disso, quem já teve filho pequeno ou quem tem filho pequeno, sabe do que eu estou falando. Quando você fala, deixa que eu te dou comida, aí fala, não, empurra a colher, sabe? Ou deixa que eu feche o zíper da sua blusa. Não, e fica empurrando sua mão e tenta fechar o zíper e se enrosca e machuca o dedo no zíper e chora e de repente vem para você e fala, pai, fecha a blusa para mim. Quem tem filho aqui se identifica? Normal, né, a gente passar por isso. O mais interessante é que a gente faz isso na nossa relação com Deus. O tempo todo. O tempo todo a gente faz isso na nossa relação com Deus. Eu acredito que os filhos vêm para mostrar como deve ser a nossa relação com Deus. Deixa que eu faço sozinho. Não preciso de ajuda. Eu resolvo, eu sei. Já fiz isso milhares de vezes, eu tenho experiência já com isso. Será que a gente não faz o mesmo com Deus? E ele fica olhando, ainda bem, que bom que Deus é longânimo, né? E ele deve ficar olhando, esperando, falar, uma hora o Daniel vai acordar e vai pedir ajuda. E vai reconhecer que ele está
Está soberbinho. É recorrer a Ele com o coração quebrantado. É entender que eu não sou nada e que eu sou dependente dEle. Em todo e qualquer desafio que eu encontro pela frente. Por mais que eu saiba fazer. Deus, por que meu chamado não avança? Por que aquela palavra não se cumpre? Pode ser meio pesado isso que eu vou falar, mas eu tenho certeza que o orgulho é um obstáculo para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu tenho certeza. Ah, Daniel, você está dizendo que eu sou orgulhoso? Sim. Eu também sou. Todos nós lutamos contra o orgulho todos os dias. Quem diz que não, está com um ponto cego. Não está enxergando. Lutamos contra o nosso orgulho todos os dias, não tem jeito. Às vezes nosso orgulho é tão grande que eu sou capaz de desabafar no Instagram, mas não desabafo com Deus. Já viram gente que desabafa no Instagram? Dica do coração, não façam isso. Não é legal. Aprenda a ser vulnerável com Deus. Não com seus 1.500 amigos no Instagram. Se você não tem o hábito ainda, começa a rasgar seu coração diante de Deus. Você está triste, você está cansado, você está enfrentando situações que você não sabe o que fazer. Rasga o teu coração diante dele. Vira para tua esposa, para o teu marido, chama os seus amigos, fala, olha, eu estou passando por essa situação, vamos orar comigo. Estou precisando de um socorro aqui, não sei o que fazer. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu tenho uma prova, eu acho que eu não vou passar. Eu tenho uma entrevista, eu acho que eu não vou conseguir. Se você não tem o hábito, desenvolva esse hábito, vai te fazer tão bem. Alguém aqui já se sentiu humilhado? Diminuído? Desvalorizado? Na igreja, trabalho, em relacionamentos. Uma das coisas mais comuns. Eu me senti diminuído, desvalorizado. Não fuja. Quando você se sentir diminuído, quando você se sentir desvalorizado, quando você sentir que não estão reconhecendo o seu trabalho, não fuja. A não ser que Deus diga para você fugir. Senão, não fuja. Não vá embora da igreja. Não fica pulando de igreja em igreja. Quando surgirem desafios, quando você for confrontado. Não peça as contas do seu trabalho. Antigamente as pessoas ficavam 10, 20, 25 anos em uma empresa. E hoje? Eu acho que meu chefe não gosta... Eu já ouvi isso. Eu acho que meu chefe não gosta de mim. Eu preciso pedir as contas. Que aqui eu não vou ter possibilidade. Ah, quanto tempo você está na empresa? 6 meses. Poxa. Passa pelo processo. O processo é doloroso? Lógico que é, mas passa pelo processo. Não desista porque você foi ferido. A não ser que Deus te diga o contrário. Se não, faz parte do teu processo, faz parte da tua jornada, não desista. Lá em 2 Reis, capítulo 5, também não precisa abrir. É narrada a história de Naamã, né? Naamã vai atrás do profeta. Naamã era chefe do exército sírio. E ele teve lepra, né? E ele vai para Israel, bate na porta do profeta, e o profeta nem mesmo recebe ele. E ele era um cara com moral, né? E o profeta manda um recado para ele: desce no Jordão 7 vezes e você vai ser curado. E o orgulho de Naamã veio, né? Com tudo. Ele não queria seguir a palavra do profeta. Quem ele pensa que ele é? Devia ter me recebido. Olha quem eu sou. Olha minhas patentes. Ter que ouvir um negócio desse, passar por essa situação. Isso nunca passou na tua cabeça? Em Damasco existem rios melhores do que aqui, mais bonitos. Por que tem que mergulhar nesse rio? Antes de Naamã ser curado, ele precisou ser curado em outra área. No orgulho dele. O teu orgulho precisa ser curado constantemente. Ele obedeceu e foi curado da lepra. Muitas situações mexem com o nosso ego, de verdade. Muitas situações mexem com o nosso ego. Mas elas acontecem para nos curar.
Faz parte do nosso processo para sermos curados. Para nos curar do orgulho. Então, se seu orgulho foi ferido, Deus está tratando seu orgulho. Não desiste, não. Caminha mais uma milha. Porque eu era líder tal na outra igreja. E aqui pedem para eu ficar na porta, pedem para eu carregar cadeira. Eu já ouvi isso. Porque eu tinha muito respeito no meu antigo trabalho. Porque de repente eu mudo de trabalho e ninguém me reconhece, ninguém me valoriza. Ninguém enxerga o meu trabalho. Eu tenho uma perguntinha para vocês. Quando Deus faz algo na vida de vocês que não é o que vocês gostariam, que eu imagino que já aconteceu isso com vocês, né? Quando Deus faz algo que não é aquilo que você espera, aquilo que você pede, aquilo que você gostaria, você fica ofendido? Quando um chefe, um líder diz algo para você, te corrigindo, dizendo algo diferente do que você gostaria de ouvir, você fica ofendido? Quando eu fico, é meu orgulho. Meu ego gritando dentro de mim. Quantas vezes você se enxergou bom o bastante para não ser repreendido? Por Deus, por líderes, por chefes. Porque Deus não tem outro caminho para nos repreender. Ou vai ser através de um líder, ou através do trabalho, de homens, de situações, através da palavra. Não sou obrigado a passar por isso. Não sou obrigado a ouvir isso. Ia ficar pulando de igreja em igreja. Fica pulando de trabalho em trabalho. Sabe que quando eu comecei a me envolver com liderança, anos atrás, eu estava em uma igreja, lá onde eu fui ungido pastor, inclusive eu e minha esposa, e eu aprendi uma coisa muito importante nesse processo de desenvolvimento, de crescimento como líder, a nunca desprezar uma repreensão. Nunca desprezem uma repreensão. Eu fui extremamente abençoado porque eu tive um profeta Natan na minha vida, como Davi teve um. Eu tive um profeta Natan na minha vida. Ele era o cara que acabava comigo. Então, se vinha um líder e me corrigia, porque eu era um líder novo, então se vinha um líder e me corrigia, às vezes o sangue subia, né? Eu dava aquela controlada para não responder, que a vontade é sempre responder, eu não estou errado, coisa nenhuma. E eu voltava para casa, eu pensava sobre aquilo, eu orava, eu me acalmava e eu chamava essa pessoa para conversar. Eu falava, podemos tomar um café? Podemos. Eu marcava um cafezinho com ele, sentava com ele e falava, me disseram isso, isso, isso e isso. Você enxerga isso na minha vida? E às vezes ele dizia que sim. Não é, Daniel? Você foi arrogante. Olha que gostoso ouvir que eu sou arrogante. E eu tinha que engolir. Porque era uma pessoa que eu entendia que era maduro o suficiente e capacitado o suficiente para cumprir aquele papel na minha vida. E eu tinha que ouvir. Às vezes ele falava que não, Daniel, não enxergo isso na sua vida. E às vezes ele dizia que sim. Ele era o Natan na minha vida. E eu fazia isso porque eu precisava ser vulnerável. Isso fazia parte do meu processo. E ainda precisa fazer. Todos nós precisamos de um Natan nas nossas vidas. Dessa figura. Não importa quem seja. Davi, ele era um homem quebrantado? Era. Um homem segundo o coração de Deus? Com certeza Davi era um homem quebrantado. Mas ele estava cego sobre o que ele fez com Betseba. Então Davi estava lá no palácio, bonitão, viu Betseba da janela, tal, e o resto da história vocês já sabem. Consumou o ato, fez o que não devia fazer, e um dia vai Natan lá na porta dele. E aí, Davi? E conta uma historinha, né? Havia uma ovelha, não sei o quê, conta toda a historinha lá para Davi. Davi fica indignado com a historinha, fala, quem foi esse homem que roubou a ovelha de um homem que tinha só uma ovelha? Foi tu, homem. E Davi se rasga diante de Deus. Porque ele sabia que ele tinha pecado.
Davi era um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque ele era vulnerável. Ele tinha um coração quebrantado. Caminhe próximo de pessoas com quem você pode ser vulnerável. Pessoas de confiança, com quem vocês podem ser vulneráveis. Pessoas que você entende que são maduras e que têm autoridade para te exortar. A palavra diz que o tolo não recebe bem a repreensão. O sábio recebe, com alegria. Ter um coração ensinável, quebrantado, me permite crescer em Cristo. Para ser discípulo dele, eu preciso ter um coração quebrantado. É só parar para pensar. Desde a nossa infância, nós recebemos amor e disciplina. Se eu não recebo amor e disciplina desde a infância, eu me torno um adulto disfuncional ou problemático. Não sei se vocês conhecem algum. Mas pessoas que não são repreendidas na infância, que não recebem limites na infância, se tornam pessoas extremamente disfuncionais na sociedade. Pessoas que não respeitam a autoridade, pessoas que não respeitam o espaço do outro, porque não foram disciplinados. Isso não muda hoje. Na vida espiritual não é diferente. Todos nós precisamos de um Natan. Hebreus lá no capítulo 3 diz: quando ouvirem a sua voz, não endureçam os vossos corações. Não endureçam os corações. Deus nos adverte para não endurecermos os nossos corações para conseguirmos corresponder à palavra dele. Se você quer ser resposta nessa geração para a palavra de Deus, não endureça seu coração. Senão você vai ser só mais um. Marcos capítulo 3 fala que quando Jesus cura um homem com a mão atrofiada, a palavra diz que ele se entristeceu porque as pessoas que estavam ali ao redor dele estavam com o coração endurecido. Ou seja, um coração duro, ele afeta a minha relação com Deus. Ele cria uma barreira entre a minha oração e o Senhor. Então nós citamos aqui 3 pontos. Se permitir para ser curado do orgulho. Ser vulnerável aos processos que nós precisamos passar é o primeiro ponto. Segundo ponto, não endurecer o coração quando eu recebo uma direção ou quando eu sou exortado. Terceiro ponto, caminhar com pessoas que apontem para os nossos pontos cegos. E o quarto ponto agora é ser humilde para ser um instrumento na mão de Deus. Você quer ser usado por Deus? De verdade. No teu trabalho, no ambiente onde você trabalha, na tua família, se você tem pessoas que não são convertidas na sua casa, você quer ser usado por Deus? Para ser instrumento na mão dele, a gente precisa ir para a mão do oleiro e deixar ele moldar. E deixar ele contornar de novo, refazer aquilo que precisa ser refeito. E esse processo é o tempo todo. Vira e mexe, a gente precisa voltar para a mão do oleiro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 3. Não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então essa é para os pastores, o ministério não é teu, rapaz. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça a quem? Aos humildes. Ouçam os conselhos dos mais experientes, daqueles que já passaram por situações parecidas. E o versículo 6, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo oportuno, no tempo devido. Você quer ser usado por Deus? Chão, se humilha. É no pó que a gente é honrado por Deus. É no pó que a gente é levantado por Deus. Não tem outro caminho. Esse é o único caminho. Se você quer ser honrado por homens, existem outros caminhos. Aquele que busca a glória aqui na terra não encontra nos céus. Sua recompensa vai estar aqui. Por isso que muitas vezes o nosso chamado não se cumpre. Por isso que muitas vezes tantas palavras tardam a se cumprir. Porque muitas vezes eu não sou maduro o suficiente, humilde o suficiente para ouvir conselhos
para receber direções dadas por pessoas mais experientes do que eu. Mas estamos todos num processo. Quanto antes eu me lançar ao pó, me humilhar, me quebrantar, mais rápido é o processo. Vamos fazer um treino rápido? Tem quantos casados aqui? Quero fazer um treininho rápido com vocês. Tá. Os maridos olham para as esposas olham para o marido, bem nos olhos, aquele olhar penetrante, intenso. Não para de olhar não, encara o marido, Aue. Agora diz para o seu marido e você diz para a sua esposa: me perdoa, eu errei. É desconfortável pra caramba, não é? Vocês têm esse hábito? Não, né? Vamos treinar, pessoal, a pedir perdão. Minha esposa ficou chateada. Homem às vezes não sabe nem porque que a mulher está chateada, né? A gente tem esse problema, né? Às vezes ele está dirigindo de boa e a mulher está chateada, a gente não sabe nem o que aconteceu. Aprendam a pedir perdão. Deus colocou o homem na vida da mulher e a mulher na vida do homem exatamente para fazer um treinamento. É ferro afiando ferro. Por isso somos tão diferentes. Aprenda a pedir perdão. Aprenda a ser vulnerável no seu casamento. Para o seu casamento perdurar com saúde. Aprenda a ser vulnerável. Eu errei. Amor, me perdoa. Você vai servir de exemplo para tua esposa vai servir de exemplo para você, e vocês vão servir de exemplo para os seus filhos. Eles vão aprender a pedir perdão. Não enxerguem dicas, orientações, direções da parte de Deus como ameaça. A sua imagem, a sua capacidade. Mas se submeta ao processo. Você foi ferido? Se submete ao processo. Pergunta a Deus por que eu estou passando por isso. Me mostra por que eu estou passando por isso. O que o Senhor precisa mudar em mim? A palavra diz que Ele disciplina quem Ele ama. Então, se você foi disciplinado, saiba que você é muito amado. Se você foi corrigido, saiba que você é muito amado. Se você está sendo perseguido, saiba que você é muito amado. Se você tem sofrido, saiba que você é muito amado. Porque Ele nos disciplina através do sofrimento. Nós precisamos ter um coração que não é ofendido quando é confrontado, quando é desafiado. Que cede lugar ao outro, que prioriza o outro, que ama o outro, que se coloca no lugar do outro. Se coloque de pé. Nós citamos aqui 4 pontos. Seja vulnerável ao processo que você precisa passar. Se permita ser curado do orgulho, né? Não endureça o seu coração quando você receber uma exortação, quando você receber uma direção. Caminhe com pessoas que podem apontar para os seus pontos cegos. E seja humilde para ser um instrumento nas mãos de Deus. Fechem os seus olhos. Eu gostaria muito que você refletisse sobre as suas atitudes e sobre as suas reações. No seu dia a dia, na sua rotina, dentro da igreja, no seu trabalho, nas suas relações familiares, nas suas relações com amigos, com seu cônjuge. Eu queria que você refletisse um pouquinho sobre como você tem vivido e como você tem reagido. Diante de correções, diante de exortações. Que você não recebe bem críticas ou direções, que muitas vezes você se sente desvalorizado. Se você costuma ser ferido quando você é criticado, eu quero te convidar a você orar comigo nessa noite. A você se colocar diante do Senhor, se despir do seu orgulho e falar: Senhor, eu preciso ser vulnerável com o Senhor. Muitas vezes eu permito com que o orgulho, com que a soberba assumam as minhas ações. Mas eu quero ser curado nessa noite, Senhor. Eu quero iniciar um processo de cura nessa noite, Senhor, dentro de mim.
Livra-nos, Senhor Jesus. Livra-nos do desejo intenso, Senhor, de sermos estimados pelo outro. Livra-nos, Senhor, do desejo de sermos exaltados, de sermos reconhecidos pelo homem. Livra-nos, Senhor, do desejo de sermos aprovados pelo outro, Senhor. Livra-nos do medo de sermos exortados e corrigidos, Senhor. Mas dá-nos um coração que agradece, dá-nos um coração que cede lugar ao outro. Dá-nos um coração que prioriza o outro, Senhor Jesus. Que não se ofende quando é confrontado, mas que ama a correção. Dá-nos um coração, Senhor, dá-nos a graça para que quando eu for esquecido, Senhor, eu me alegre porque o outro foi lembrado. Um coração igual ao teu, Senhor Jesus. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor Jesus. Mas para isso eu preciso ser curado do meu orgulho, Senhor. Cura-nos do nosso orgulho, Senhor. Que se inicie um processo de cura no nosso orgulho, Senhor, dia após dia, mas que ele se inicie hoje, Senhor. Para que nós possamos ser uma igreja ousada e ousada no teu Espírito, Senhor. Para que o Senhor possa operar através dessa comunidade, Senhor, como o Senhor nunca operou. Mas começa operando dentro de nós, Senhor, o teu milagre. Corrige-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Nós estamos aqui vulneráveis diante de ti, Senhor, te pedindo, cura-nos, Senhor. Dá-nos um coração mais vulnerável a ti, Senhor Jesus. Dá-nos um coração disposto a obedecer, um coração contrito e quebrantado, Senhor. Aquele coração que o Senhor declara que não despreza. Dá-nos um coração igual ao teu, Senhor Jesus.